século XIV depois de Cristo. Em uma pequena ilha do lago Texcoco, os primeiros astecas encontram sua terra prometida. Era um grupo de caçadores proveniente do norte, que em menos de 200 anos ergueu um império de 500 mil quilômetros quadrados. Eles conquistaram grandes civilizações da Mesoamérica, ocuparam seus territórios e herdaram suas crenças e seus conhecimentos milenares. Sua vertiginosa ascensão, sua colossal expansão e sua trágica queda são um dos episódios mais dramáticos da história da humanidade. Eduardo Bonilla é documentarista e pretende investigar os maiores enigmas do imenso Império Azteca. Qual é a origem desse povo misterioso? Que estranha força os levou a acreditar que eram escolhidos pelos deuses? Qual foi o segredo que fez de seus exércitos uma força invencível? E por que, em apenas 2 anos, sucumbiram diante de um pequeno grupo de espanhóis? Agora, Eduardo empreende uma jornada que desafia o tempo para descobrir os mistérios dos astecas. A exploração começa. Os astecas foram um grupo de caçadores nômades que migrou do norte distante para o Vale do México. Em sua longa caminhada, incorporaram as bases da cultura mesoamericana forjada em Teotihuacan, onde, segundo sua mitologia, os deuses haviam criado o Sol. Mais tarde, se diriam herdeiros do Império Tolteca e assumiriam seu lugar de origem, as cavernas de Chicomostoc. Ao chegar ao Vale do México, se fixaram durante 3 anos nos arredores do Monte da Estrela, ou Huitzatepetl. Dos seus 225 metros de altura, a tribo asteca podia contemplar a bacia do lago Texcoco e talvez sonhar com o que seria a grande Tenochtitlan. Mas, para conseguir sua terra, ainda teriam que se impor diante dos povos do vale. Como os astecas conseguiram deixar de ser um grupo de caçadores e se tornaram os responsáveis por manter o Sol em movimento, iniciando assim o seu império? O arqueólogo Arturo Monteiro estuda os cultos ancestrais que os astecas praticavam nas misteriosas cavernas do Monte da Estrela. Qual era a importância do Monte da Estrela para os astecas? Era muito importante porque você tem que imaginar que o que hoje vemos como uma malha urbana era um grupo de lagos. Havia grandes lagos aqui. O monte ganhou importância por causa das grutas ao redor e do templo na parte alta, onde se realizavam as cerimônias. Você fala sobre grutas. Isso tem a ver com Chicomostoc, o lugar de origem? Tem. Achamos que o que tornou esse monte especial foi a grande quantidade de grutas. Temos registradas 144 cavidades, onde se faziam rituais, se depositavam oferendas. Agora vamos descer a encosta. Vamos usar uma corda porque é muito íngreme e podemos escorregar. Beleza. Depois de peregrinar por mais de 2 séculos, os primeiros astecas estavam muito próximos de alcançar a terra prometida pelo seu deus Huitzilopochtli. A exploração desce até as profundezas do monte para conhecer o espaço natural, onde os astecas reproduziram as míticas cavernas de Chicomostoc. Muito bem, Eduardo. Já estamos na caverna que vamos explorar. Essa é a caverna de El Mbudo. Essa cavidade se enche de água durante a época das chuvas. A água vem até aqui e achamos que isso foi importante para eles porque podiam depositar oferendas na água do mundo subterrâneo. Agora vamos descer para ver o que encontramos de materiais lá embaixo. Vamos explorar um pouco e para isso eu vou equipar você. Coloque isso aqui. Um monte como o da Estrela, com muitas cavernas, nos faz pensar que há muitos dutos que podem levar a um mundo subterrâneo.
Nesse imaginário antigo, o Sol, todas as noites, tem que passar por essa região e tem que lutar para voltar a nascer no dia seguinte. Então, ele precisa de uma presença humana para que esse ciclo possa continuar acontecendo. Os astecas assumiram a responsabilidade cósmica de assegurar o triunfo do Sol em sua luta diária com as forças obscuras do mundo subterrâneo. Seus rituais incluíam uma perigosa descida até as entranhas da Terra, num retorno simbólico ao seu local de origem. Dizem que essa caverna está muito rasa e que talvez na antiguidade tenha sido mais profunda. Não me surpreenderia se eles colocassem alguns andaimes por aqui para poder descer e deixar algumas oferendas. Encontramos ainda cerâmicas, alguns potes que imaginamos terem sido deixados naquele tempo. Eles eram oferendas? Definitivamente, são sagradas. Isso nos indica que esses são espaços limites. Ou seja, não era qualquer um que podia chegar neles. E poderíamos dizer que também se trata de um espelho do lugar de origem, não é? Claro, e por isso se torna um lugar de identificação. E aqui se recria a história e ela volta a fazer sentido. Então essas cavernas não têm apenas uma função religiosa, mas também política. Porque a classe governante claro, se legitimava a partir dos rituais e dos lugares de origem. O Monte da Estrela funcionava como um caminho que unia os 3 níveis cósmicos: o mundo subterrâneo, a terra e os céus, um eixo vertical que permitia aos homens se comunicarem com os deuses. No esplendor do seu império, os astecas se apropriaram do monte e do templo milenar que se localiza no seu topo, e nesse recinto sagrado celebravam o ritual que garantia que o Sol continuasse vivo, se colocando no ponto mais alto do poder da Mesoamérica. Essa é a parte mais alta do Monte da Estrela, de onde podemos ver toda a cidade do México. Desse ponto, o cosmos é visualizado de uma maneira bem interessante. Qual é a importância dessa construção em particular? Os mexicas realizaram Fogo Novo em 1507. O que era Fogo Novo? Era uma cerimônia que se realizava a cada 52 anos, segundo a ideia antiga de que quando um ciclo terminava, o mundo podia acabar. Tudo ficava apagado, todos passavam essa noite aterrorizados porque acreditavam que o Sol poderia não voltar a nascer e seria o fim dos tempos. O fim dos tempos. Faziam um sacrifício humano exatamente aqui onde estamos. E abriam um prisioneiro e punham fogo dentro do abdômen dele. E quando o prisioneiro pegava fogo, então havia um grande regozijo, porque viam lá de baixo que o monte se iluminava. E assim todos sabiam que haveria um renascimento. Os astecas acreditavam que o Sol precisava de sangue humano para se manter vivo. Desde a sua chegada ao poder, assumiram a responsabilidade de alimentá-lo sem trégua. Esses sacrifícios seriam produto de suas profundas crenças ou seriam utilizados para atemorizar outros povos e assim impor o seu poder? Esses sacrifícios eram, de alguma maneira, um ato de reciprocidade para com os deuses, um ato de manutenção da ordem cósmica, obviamente, segundo temos que ver a o sua sacrifício maneira. humano diferente de como nós os classificamos nos dias de hoje. Obviamente eram sociedades diferentes, com uma Sei. cosmovisão distinta. Entendi. Eles acreditavam que fazendo isso, poderiam continuar existindo. No Monte da Estrela, os astecas celebraram o último fogo novo de seu império. Mas antes de alcançar a glória, tiveram que superar inúmeros desafios. O primeiro foi conseguir um lugar onde se assentar. O vale estava dominado por uma poderosa coalizão de 3 povos. Segundo um antigo códice, os astecas encontraram terras livres no monte de Chapultepec, onde um precioso manancial de água doce os levou a acreditar que tinham encontrado sua terra prometida. Mas os povos do vale viram nos astecas um perigo iminente. Eles se uniram e os baniram para Tizapán, um território inóspito, desde que o vulcão Xitle tinha entrado em erupção. Como os astecas conseguiram sobreviver em um deserto de lava vulcânica? Hoje ainda se mantém uma parte daquele território. Trata-se da Reserva Ecológica de Pedregal. Victor Hugo Reynoso conhece profundamente as características desse ambiente.
Bom, aqui o terreno já está mudando. Tudo isso é lava, não é? Sim, pedra vulcânica. Pedra vulcânica. E toda essa pedra vem do vulcão Chittle. Houve a erupção e a rocha foi rolando pela paisagem até parar no lugar onde se encontra hoje. As diferentes camadas de pedras vulcânicas que compõem o pedregal vêm das várias erupções que aconteceram. O que essas erupções faziam era cobrir de pedras as camadas de vegetais que existiam na antiguidade. Assim, era preciso iniciar de novo a vida. O terreno é definitivamente inóspito. Pura lava, com um pouco de vegetação em cima. Sim, nas cavidades se junta um pouco mais de terra, um pouco mais de umidade e tende a haver mais plantas, mas semear nesse lugar é bem difícil. Tá, um grupo de astecas chegou aqui e se instalou nessa área. Como eles fizeram para sobreviver? Há muitos animais que vivem aqui. Normalmente não vemos por causa da região pedregosa, eles vivem escondidos. Mas aqui há várias cobras venenosas, vários tipos de cobras. Então, havia sim alguns recursos bastante limitados. Quando os astecas chegaram aqui, viver nessa região era mais um desafio do que uma vantagem. O pedregal não proporciona muito alimento para o ser humano. Chamamos de terras inférteis, regiões onde ninguém pode viver. Regiões onde não se pode cultivar absolutamente nada. A escassez de recursos naturais do Pedregal oferecia aos astecas um panorama desolador. Mas a superpopulação de cascavéis era um desafio mortal. A doutora Mônica Salmeron dirige a coleção de répteis do Herpetário da UNAM. Nessa área ficam as cobras mais venenosas que vivem no Pedregal. Essas cobras tem um chocalho de cascavel, sim, né? São da família das crotálidas. São todas elas cascavéis. Temos espécies grandes. Essa, por exemplo, chega a ultrapassar 1,5 metro. É a cascavel serrana ou de rabo negro. Elas são exemplares. Quando pequenas são muito agressivas, mas quando adultas ficam mais contidas. As espécies que podemos encontrar no Pedregal são cobras cascavéis de uma espécie grande e algumas outras cobras. Essas cobras oferecem grande perigo, afinal de contas são animais venenosos e uma mordida pode causar a morte de qualquer pessoa. Quando chegaram os primeiros habitantes astecas a essa área, imaginam que ela devia estar infestada dessas espécies. Nessa época as populações eram impressionantes. E como é a mordida? Quero mostrar as características de suas presas, que também são muito impressionantes, como vê. Sim, de alguma distância não tem problema. O animal perde o equilíbrio e não me ataca. Então o que eu vou fazer é evitar que ela tome a sua posição de ataque. Delicadamente, eu coloco o gancho sobre a cabeça e vou pedir que, por favor, me ajude para que eu possa mostrar a dentição. Sensação estranha ao toque. Sim, a pele é muito rugosa, é áspera. Esses dentes são protegidos por uma membrana e dobrados no palato. Quando o animal vai atacar, ele põe para fora e mostra as presas. Que são pequenas agulhas hipodérmicas e que são perfuradas por dentro. Seu tipo de veneno pode atacar o sistema nervoso e o sistema sanguíneo também, causando hemorragias graves e provocando finalmente uma parada cardíaca. Infelizmente, na época dos astecas, não havia antídotos. Não havia. Então, a mordida era geralmente fatal. Eles poderiam tirar algum tipo de vantagem das cobras? Esses animais, assim como qualquer outro, são animais que podem ser comidos. Segundo a mitologia asteca, as cobras foram a armadilha fatal que a coalizão de povos, liderada pelo rei de Azcapotzalco, planejou para acabar com os astecas. Longe de se amedrontar, sua alma guerreira fez com que encarassem a ameaça e, finalmente, sobrevivessem se alimentando com a carne dos perigosos animais. A 150 quilômetros do Distrito Federal, no Vale de Mesquital, a antropóloga física Yesenia Penha tem estudado os benefícios nutricionais da carne do réptil. É possível sobreviver comendo cobras ou isso seria apenas um mito? Nas suas pesquisas, você diz que é possível um povo sobreviver à base de uma dieta de répteis, particularmente de cobras, e estamos falando dos astecas.
É verdade. Eles têm uma alta quantidade de proteínas. Na verdade, qualquer carne tem entre 15% e 25%. Mas a desse tipo de cascavel tem uns 24%. Menos de 1% de carboidratos e o resto é água e umidade. Mas essa é uma questão muito interessante, porque a cascavel é muito perigosa, não é? Tanto os otomis quanto os mexicas utilizavam uma vara em forma de forquilha para prender a cabeça delas. Uma espécie de Y. É isso. E essa técnica continua sendo usada. Hoje em dia ainda podemos encontrar caçadores? Podemos sim. São especialistas em toda a fauna, mas particularmente especialistas em caçar cobras cascavéis e outras. O Vale de Mesquital é uma região de recursos naturais insuficientes. Sua escassa fauna é dominada por insetos e répteis. A exploração vai para esse inóspito território, onde os Inhanyu, atuais descendentes do povo milenar Otomi, enfrentam as adversidades, revivendo os engenhosos costumes dos primeiros astecas. Aí está a cabeça, ela faz força de verdade, hein? Faz sim, e prende bem, porque senão ela te morde. É venenosa? É sim. Como foi o trabalho de construção para os astecas? Era desafiador. Esses são solos lamacentos onde construções ou monumentos pesados tendem a afundar. Segundo a mitologia, no começo do século XIV, os astecas caíram em uma armadilha mortal. Os povos que habitavam o vale os confinaram em Tizapán, uma pedreira infestada de cobras. A tribo asteca enfrentou o desafio, caçou as cobras e as transformou em alimento. 700 anos depois, os habitantes de Santiago de Anaya recuperaram essa lenda e sobrevivem da mesma maneira como fizeram os primeiros astecas. Boa tarde. Boa tarde. O que está fazendo por aqui? Eu tô aqui esperando para ver se encontro uma cobra. Como vai? Boa tarde. Boa tarde. Está caçando com essa varinha e mais nada? Com essa varinha eu fico procurando até encontrar uma. E com essa varinha mesmo, eu prendo ela. Sei, e a gente pode ver como você faz? Ah, claro que sim. Aqui tem uma. Ó o rabo aí. Essa é a das comuns. E como você tira? Escava todo o buraco ou vai puxando? A gente tem que usar a vara para conseguir segurar a cabeça, porque senão ela pode te morder. Você gostaria de aprender a pegar uma? Só me diz o que eu tenho que fazer. Explica pra ele. Vamos ver. Deixa eu ver. Tá bom. Então eu vou puxar. E à medida que ela for aparecendo, você só vai pressionando um pouco. Você puxa, eu prendo e vou puxando junto com você, é isso? Isso, e abre um pouco mais a terra, porque tá bem apertado. Olha só, ela não quer sair. Ela é muito grande, hein? Oh, se é. Calma lá. Calma. Aí, Vai aí. segurando aqui. Eu preciso Isso. segurar? Isso aí. Aí está a cabeça. A cabeça, olha. Agora prende bem para que ela não morda. É venenosa? É sim. Tá. Pronto, peguei. Já? Então vai pra lá. Primeiro eu solto e depois você... Eu vou soltar. 1, 2, 3. Me passa, por favor, a... A forquilha. Nossa. ela tá irritada. Então, pode fazer um movimento rápido e então pode atacar. Olha, ela quer ir. Agora você pode agarrá-la. Espero que você me diga. Tudo bem. Opa. Agora. E agora? Agora pode segurar. Tá. Aqui tem outra carne de cobra, olha. Essa é de cascavel e esta aqui é a comum. Ao fazer uma análise e ver quais eram os hábitos alimentares, descobrimos que essa forma de alimentação tem sido útil e funcional de tal forma que a grande desnutrição,
que era de mais de 60% da população no Vale de Mesquital, hoje em dia está reduzida a menos de 10%. Observamos que eles obtêm o consumo de proteínas no mesmo nível de qualquer outro grupo humano, graças à manipulação desses répteis, que são consumidos com frequência. Quais são os predadores da cobra? A águia e a raposa. Nossa, isso me lembra muito uma lenda da peregrinação, quando os astecas e os mexicas vieram de Aztlán e chegaram à cidade do México, onde encontraram, precisamente em Nopal, uma águia devorando uma cobra. Isso, para nós, queria dizer que o império das pessoas que adoravam de maneira sagrada e ritual a cobra estava em queda e renascia agora um estado militarista, onde a águia e a guerra iriam imperar. Nada parecia ir contra o espírito asteca. O rei de Culhuacan os fez de escravos e prometeu liberdade quando capturassem 8.000 prisioneiros. Os astecas obedeceram e entregaram um saco com as orelhas dos presos. Em troca, pediram a filha do rei em casamento. O rei aceitou, e os astecas a esfolaram viva como sacrifício ao seu deus Huitzilopochtli. Outra vez tiveram que fugir e se esconder em uma ilha de cinza vulcânica. Inesperadamente, essa seria a sua terra prometida. Mas os astecas sofreram uma divisão interna e se separaram em 2 grupos. A antropóloga Júlia Pérez Pérez estudou profundamente os motivos dessa ruptura. Esse é o Templo Maior. É sim, essa é a primeira parte do Templo Maior de Tlatelolco, onde praticamente se inicia o desenvolvimento dos Tlatelolcas como parte do grupo que saiu de Aztlán e se estabeleceu nas ilhas do lago. E por que houve essa ruptura? O que os levou a essa separação, já que tinham uma origem única? Para entender essa separação, temos que nos remeter ao momento em que eles saem de Aztlán. Ao grupo Huitziton, eles entregaram uma pedra verde fina, a Chalchihuite, que é um símbolo do intercâmbio. Aos que mais adiante se definiriam como Tenochcas, eles entregaram só 2 paus, que, se friccionados, formariam fogo. E o fogo é o símbolo da guerra. Uma vez assentados, os astecas se separaram em 2 grupos. Os Tlatelolcas se dedicaram ao comércio e chegariam a formar o maior mercado da Mesoamérica. Seu sucesso estrondoso despertou a inveja dos Tenochcas, que temiam virar súditos de seus antigos companheiros de peregrinação. Os Tlatelolcas começaram a desenvolver produtos de um nível de consumo elevado, que era direcionado a outras classes sociais. É claro que os Tenochcas não iam permitir que os membros de seu próprio grupo pudessem superá-los. Então, tiveram que optar por uma estratégia do mesmo tipo, igualmente rentável, mas não através do comércio pela via diplomática, mas sim a partir da guerra. Os astecas tinham conseguido sua terra prometida, mas se tratava de uma pequena ilha de cinza vulcânica. Não podiam cultivar nem erguer grandes construções. Como eles superaram esse desafio? A moderna cidade do México esconde em sua fundação o passado da antiga capital asteca. Durante as obras do metrô, foram descobertas inúmeras estruturas da majestosa Tenochtitlan. Uma delas foi a pirâmide de Errejacatl. Raul Arana, responsável pela descoberta, revela os segredos da engenharia asteca. E como era o trabalho de construção para os astecas? Era desafiador. Esses são solos lamacentos, onde construções ou monumentos pesados tendem a afundar. Então, eles implementaram uma técnica que usa estacas. Sobre esses suportes, eles começaram a fazer plataformas e a preencher com lama, com pedras, inclusive com resíduos orgânicos. Certo, e foram ganhando terreno na água. Foram trazendo solo
orgânico do fundo do lago que serviu também para fazerem as suas tinampas, que não davam somente milho, davam abóbora, davam plantações, davam vida, mas ao mesmo tempo davam espaço para que fizessem as construções. As tinampas eram jardins flutuantes retangulares suspensos acima do fundo lodoso do lago por pilotes de madeira. Graças a essa inovação tecnológica, os astecas conseguiram cultivar sobre as águas e Tenochtitlan foi ganhando terreno até alcançar uma superfície de 15 quilômetros quadrados. Em menos de 100 anos, eles deixaram de ser escravos e se transformaram nos donos do Vale do México. O império estava crescendo e sua cidade se uniu ao continente por meio de engenhosas estradas. Estrada da Linha 12. Hoje, por baixo de uma delas é construída a linha 12 do metrô. A antiga engenharia asteca pode ajudar a construir megaestruturas no solo ável do Distrito Federal? A que altura estamos agora? Nós estamos a 3.900 metros sobre o nível do mar. Agora você está respirando 40% de oxigênio. É uma montanha sagrada na qual está Tlaloc. É o paraíso na Terra, Tlaloca. Os astecas alcançaram o poder do vale e transformaram a sua ilha na monumental Tenochtitlan. Sobre esse terreno artificial se apoiam os fundamentos da moderna capital do México. A antiga engenharia asteca pode ajudar na construção de megaestruturas no solo instável do Distrito Federal? O engenheiro Henrique Orcasitas dirige as obras da linha 12 do metrô. Como está a construção? Bem, continuamos avançando. De acordo com o programa, vamos de vento em popa. Convido você a descer até as plataformas. Mas para isso temos que usar um capacete e um colete. Tá, então eu vou tirar o meu chapéu. A linha 12 do metrô mexicano é a maior obra pública de todo o continente. Teve um custo de 2 bilhões de dólares. Precisou de mais de 14 mil operários e da maior máquina perfuradora do mundo. Mas para enfrentar o risco de afundamento e de terremotos, ainda se recorre a antigas técnicas astecas. Quais são as maiores dificuldades que vocês têm enfrentado nessa obra? Temos nos deparado com solos muito heterogêneos, não adequados para estruturas de fundação. Ainda mais com essa característica e com esse peso. Se não é um terreno bom, como estão fazendo? Quais são as técnicas? Hoje usamos pilares de concreto reforçados, que se mantêm por fricção nas estruturas elevadas. Sei. É o que serve de apoio ou de alicerce para as estruturas, para que elas tenham estabilidade e mantenham um comportamento previsível, permitindo construções com essas características. Para o projeto específico da linha 12 do metrô, estão sendo utilizadas técnicas avançadas, de ponta. No entanto, nossos antepassados também usaram pilares que, conceitualmente falando, continuam sendo utilizados até hoje para erguermos estruturas como essas. O túnel do metrô tem uma profundidade média de 20 metros e se apoia em uma série de pilotes de aço e concreto de até 24 metros de comprimento. Esse sistema permite que a megaestrutura se assente em um terreno de lamaçal com alicerces uniformes e estabilidade durante terremotos. 700 anos atrás, os astecas utilizaram a mesma técnica para evitar o afundamento dos seus templos. Engenheiro, qual pode ter sido o maior desafio que os astecas enfrentaram quando começaram a construir a cidade deles? Bem, sem dúvida, a diversidade do solo. Eles começaram a fazer o preenchimento de forma rudimentar. E esses preenchimentos foram cedendo de tal forma que hoje em dia temos depressões que variam entre 3 centímetros e 10 centímetros anualmente. O centro histórico da Cidade do México já afundou 7 metros nos últimos 100 anos. Um dos maiores exemplos desse irremediável colapso é a Catedral Metropolitana.
um edifício colonial que foi construído sobre os principais templos da desaparecida capital asteca. Raul Barreira é o arqueólogo que mais conhece os vestígios do esplendor de Tenochtitlan escondidos nas profundezas dos subterrâneos do Distrito Federal. Este é um pilotes autêntico? É um exemplo dos pilotes de madeira que continuaram sendo empregados no período colonial. Isto que estamos vendo aqui é um templo asteca, não é? Eu estou vendo aqui os desenhos. Estamos no Templo do Sol, no canto sudoeste do local sagrado, onde se encontravam cerca de 78 templos que recriavam o cosmos. Então, sua posição era muito importante, sabe? Não era por acaso a posição deles. Não era por acaso. Ou seja, havia um plano-chave, digamos que regia toda a construção dos templos. Exatamente. As construções pré-hispânicas ou os templos são reproduções do meio da paisagem. O local cerimonial de Tenochtitlan reproduzia as crenças e a paisagem sagrada da Mesoamérica. Seus templos representavam tanto os seus deuses como as montanhas sagradas do vale. Uma das principais era o Monte Tlaloc. Então os astecas dominavam ideologicamente, politicamente, economicamente, mas também faziam essa apropriação das paisagens, não é? E as montanhas também são parte deles, parte de sua religião. É isso, Eduardo. O Monte Tlaloc foi controlado pelo Estado mexica. Lá está localizado um santuário pré-hispânico onde os sacerdotes chegavam e realizavam suas práticas rituais com o sacrifício de crianças para pedir chuva e boas colheitas. Segundo a cosmovisão mesoamericana, o Monte Tlaloc era o paraíso de onde vinha a água necessária para a vida. Ele ficava a 40 quilômetros da antiga Tenochtitlan. A estratégia asteca consistia em se apropriar desse lugar sagrado para exercer um poder simbólico sobre o resto dos povos. Quem dominasse o Monte Tlaloc poderia prever o comportamento das chuvas. Uma vez por ano, colocando a sua vida em risco, a alta cúpula do Império peregrinava até o seu cume para executar a Hueytosostli, uma cerimônia agrícola que incluía o sacrifício ritual de crianças. Victor Arribalsaga é especialista em arqueologia de montanhas e é quem melhor conhece os segredos desse monte sagrado. Essa é definitivamente uma rota de peregrinação, não é? É sim. Vinham os senhores da Tripla Aliança, que eram o senhor de Tenochtitlan, o senhor Taclopan e o senhor Texcoco. E como esses grandes senhores que você mencionou, esses Tlatoanes, chegavam até esse ponto? Os governantes eram grandes guerreiros, subiam a pé, como todo mundo, e, obviamente, tinham que vir com uma logística de proteção. Podemos dizer que subiam umas 6.000 pessoas. 6.000 pessoas? Acompanhando os governantes. É uma longa viagem até aqui. A que altura estamos agora? Nós estamos aqui a 3.900 metros acima do nível do mar. E dá para subir um pouco mais, não é? O templo fica a 4.150 metros. Agora você está respirando 40% de oxigênio. Vamos então à reta final. Há manifestações do deus Tlaloc desde a época de Teotihuacan. Ele representa a chuva que molha a terra. Seu principal atributo é o raio, e segundo a mitologia, no topo do monte ele repartia a água divina com a ajuda dos Tlalocs, os espíritos de crianças pequenas. O Monte Tlaloc era uma montanha sagrada. Era um espaço separado, onde se materializava a máxima concepção da religião mesoamericana. Era o lugar de Tlaloc, o Tlalocan, o paraíso na Terra. A exploração sobe a montanha para entrar no maior dos templos astecas construídos na alta montanha. Um espaço misterioso e carregado de lendas que é respeitado e temido, tanto pelos descendentes dos mexicas
como pelos pesquisadores que ainda se aventuram a tentar desenterrar o seu passado enigmático. Estamos chegando. Vamos deixar uma pequena oferenda. Sempre procuramos, antes de tudo, pedir aos guardiões do lugar que nos permitam fazer o nosso trabalho e que regressemos a salvo às nossas casas. Porque não viemos para destruir. Estamos construindo a nossa pátria. Viemos para resgatar, para proteger. Não viemos para fazer nenhum dano. O fato de estarmos aqui fazendo isso é porque esse lugar é sagrado. Representa parte da religião mesoamericana que ainda está viva aqui. Destruída, mas viva. A destruição desse templo começou depois da conquista. Os padres espanhóis o consideravam um lugar demoníaco. Que segredos esconde o mais sagrado templo dos astecas? Em que consistiam os rituais executados aqui? Por que sacrificavam crianças em cima desse monte? Exploração asteca. A seguir... Esse era o monte principal, onde ficava o sacerdote, esperando que levassem a ele uma das crianças que seria oferecida. Ela era sangrada aqui. Os astecas tinham medo de que o sol morresse. Agora nós sabemos que as estrelas nascem e morrem. As estrelas estão nascendo e estão morrendo. Os astecas incorporaram os principais deuses mesoamericanos para dominar ideologicamente os povos do Vale do México. Um dos mais importantes foi Tlaloc, o deus da chuva. 4.150 metros acima do nível do mar, ergueram um templo majestoso e, uma vez ao ano, realizavam a cerimônia do Hueytosostli, um ritual agrícola que incluía o sacrifício de crianças para garantir as colheitas. A exploração vai para um dos locais mais sagrados da civilização asteca, o Templo de Tlaloc. Muito bem, aqui temos o maior templo da Mesoamérica e em maior altitude. A estrada tem 150 metros de comprimento, 7 metros de largura. Isso demonstra a quantidade de pessoas que podiam circular por aqui sem maiores problemas. O Templo de Tlaloc conta com um pátio interno de 3.000 metros quadrados. As paredes do recinto alcançavam 3 metros de altura. E só para a construção do muro exterior foram necessários 360 caminhões caçamba com 6 metros cúbicos de capacidade. A imensidão do templo reflete a importância que essa cerimônia tinha para o Império. Era um ato para, digamos, manter o status quo. Eles tinham que organizar uma grande cerimônia. Com a importância que davam à divindade, os astecas sabiam que se manteriam como grupo hegemônico para sempre. Eles sabiam disso. Pronto, era aqui. Esse era o monte principal dentro do templo, onde ficava o sacerdote de Tlaloc, esperando que levassem a ele uma das crianças que seria oferecida. Ela era sangrada aqui. Nos primeiros dias de maio, o sumo sacerdote sacrificava uma criança menor de 7 anos e com seu sangue sujava a grande estátua que representava Tlaloc. Finalmente, o corpo da criança era jogado no buraco da caverna para ajudar Tlaloc a gerar as tempestades. Tlaloc é um conceito que envolve várias entidades. Os ventos que vêm do Golfo empurram a nuvem até o Planalto. Essa nuvem chega e paira nas montanhas para ser carregada de água. Todos esses elementos da natureza trabalham em conjunto, mas em torno de alguém. Esse alguém é Tlaloc. Então ele era a divindade do clima, da meteorologia,
era quem controlava tudo. Então podemos, de alguma maneira, dizer que os antigos já tinham uma visão quase científica sobre os fenômenos naturais. Sim. Fora isso, há uma relação importante também com o Sol. No Monte Tlaloc, a partir do templo, é possível observar um fenômeno óptico. Parece uma montanha fantasma, mas era um marcador de tempo na paisagem. De 7 de fevereiro a 11 de fevereiro, de seu cume, o Sol parece sair dele. E no dia 12 de fevereiro, ele se afasta completamente do topo e aparece na lateral do pico de Orizaba. Esse é o Ano Novo Mexica. Os astecas utilizavam as grandes montanhas como uma espécie de calendário. Quando o Sol, em 12 de fevereiro, aparecia atrás do pico de Orizaba, seu ano solar se iniciava. Seus 5.600 metros de altura o tornam a montanha mais alta do México. Em seu topo, os astecas instalaram um dos seus observatórios astronômicos. Hoje, nesse mesmo lugar, ergue-se o maior projeto científico da América Latina. Um imenso telescópio que permitirá o conhecimento da origem de estrelas e galáxias. Raul Mujica é um dos astrônomos responsáveis pelo projeto. Que tipo de telescópio é esse? Bem, esse é um radiotelescópio. É um telescópio pensado para detectar luz em ondas milimétricas de 1 e 3 milímetros. E é o projeto científico mais importante, não só do México, mas de toda a América Latina. O grande telescópio milimétrico tem uma antena de 50 metros de diâmetro. É o maior radiotelescópio do mundo em faixa de frequência. Ele vai permitir a análise da formação de estrelas e fornecerá evidências sobre a origem da vida. O fato de ter havido aqui um observatório pré-hispânico e de construírem exatamente nesse lugar um observatório de última geração me leva a perguntar se existem mais coincidências entre os conhecimentos dos antigos astecas e o que sabemos hoje em dia. Os pré-hispânicos eram muito bons observadores do céu. Eles criaram excelentes calendários, muito precisos e muito avançados para sua época. E há uma outra coincidência na questão dos ciclos que eles seguiam. Os ciclos de 52 anos, que associavam com a provável morte do Sol. E agora nós sabemos que as estrelas têm um ciclo de vida. Sabemos que as estrelas nascem, vivem durante um tempo, geram energia e depois morrem. Os astecas sintetizaram na pedra do Sol seus avançados conhecimentos e seus maiores temores. O anel externo representa o limite de seu universo, a Via Láctea. Depois dele, há 4 círculos que descrevem os movimentos orbitais de Saturno, Júpiter, Marte e Vênus. O segundo círculo representa os 20 dias do calendário sagrado. O círculo central contém os 4 sóis, que terminaram tragicamente e que rodeiam Olintonátil, o sol que os astecas mantinham vivo com os sacrifícios humanos. Os astecas tinham essa ideia sobre as questões cíclicas. Eles achavam que havia um certo tempo, certos períodos em que o Sol deveria morrer. Eles tinham medo de que o Sol não nascesse depois desse ciclo. Agora nós sabemos que o Sol ainda vai durar uns 5 bilhões de anos, mas sabemos que as estrelas nascem e morrem. As estrelas estão nascendo e estão morrendo. Você mencionou essa questão cíclica, de que estamos em expansão, mas há momentos que se repetem, há uma constante. Bem, há essa parte, ou seja, há toda uma escala hierárquica de formação das estruturas. Houve uma primeira geração de estrelas imensas com poucos metais, sabe? Elas evoluíram muito rápido, então também muito rapidamente explodiram. Explodiram em supernovas. Depois elas geraram o carbono, o nitrogênio, todos os elementos dos quais somos formados. Então, tudo foi gerado no interior das estrelas.
Bom, que maneira bonita de pensar, não é? Somos, de alguma maneira, filhos das estrelas, filhos do sol nesse caso, não é? Isso, como nessa analogia bonita que você fez, os astecas eram os filhos do sol e, no fim, é o que somos. Somos o produto da evolução dessas estrelas. Os astecas se ergueram como povo eleito para manter o sol vivo. Sua fé inabalável os impulsionou a se tornarem os dominadores dos demais povos do Vale do México e a conseguirem o impossível: transformar uma ilhota de cinza vulcânica na monumental Tenochtitlan. Ao apropriarem-se dos deuses e dos montes sagrados onde iniciaram os milenares rituais da Mesoamérica, a profecia estava começando. Mas eles ainda deviam estender seus domínios e submeter as grandes civilizações das 4 regiões do cosmos para construir um império do Sol, desde o Golfo do México até a costa do Pacífico e da impenetrável selva guatemalteca até as estepes desérticas do norte. Como um povo guerreiro conseguiu administrar e expandir um império de 500 mil quilômetros quadrados? Como dominaram as culturas milenares da Mesoamérica? Quais foram as estratégias de guerra que desenvolveram? Em apenas 100 anos, eles conseguiram dominar os mais avançados conhecimentos matemáticos e astronômicos e ergueriam uma indústria militar de materiais sagrados. A exploração continua para descobrir os segredos do esplendor do Império Azteca. Por que a importância da obsidiana? Porque era o motor de grande parte da sociedade do Império e imediatamente denota o poder do centro do México. A ideia não é matar, é dominar e amarrar você. Cada uma das equipes tem como objetivo conquistar o território inimigo. Utilizavam esse jogo como preparação para os guerreiros. Daí a origem bélica. É isso. Passa.